tarde. Hoje a gente vai falar só um pouco de funções trigonométricas inversas. E depois a gente vai, que não deu tempo, né, na aula passada. E depois a gente vai fazer uma revisãozinha, tá, de tudo o que a gente viu, né, até agora, revisando para a prova. Depois eu vou lançar a prova lá e já vou explicar a vocês como vocês devem fazer, tá, onde que ela tá e tudo mais. Tranquilo, gente? Sim. Então vamos lá, olha só. A função seno, como a gente viu na aula passada, ela é uma função injetora? Não. Função seno, ela faz isso aqui e continua, né? Ó. Não é isso? É isso mesmo. Ela não é injetora. Então, eu não posso definir uma inversa para ela se eu definir ela no domínio todo, que é o domínio dos reais. Vocês concordam? Concordam ou não? Concordamos. Tá. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai restringir ela a um domínio que ela fica injetora. Aqui, ó, é o menos π sobre 2 e aqui é o π. Você pode falar, professor, a gente pode pegar de 0 a π? Não, de 0, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. A gente pode pegar de 0 a 3π sobre 2? Porque nesse intervalo ela é injetora. Desculpa. Não é não, de 0 a π, que ela é injetora mesmo. Aqui é π sobre 2, aqui é π. De 0 a π, ela é injetora, concorda? Sim. Mentira, não é não. Não. Né, não, é. Vou falar. A gente vai pegar ela de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu poderia pegar, eu falei errado, não é de 0 a 3π sobre 2, não, é de π sobre 2 a 3π sobre 2. Eu poderia pegar também, não poderia essa parte? Poderia. Poderia. Mas por convenção, a gente pega aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque no cosseno a gente pega esse mesmo intervalo, beleza? Então, vou pegar a função e restringir a esse intervalo, menos π sobre 2 a π sobre 2. Quando eu restringo a função seno nesse intervalo, ela fica injetora, beleza? Beleza, gente? Beleza. É como se eu pegasse e fizesse um corte no gráfico, ó, como está aqui, e deixasse só essa parte, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Lembrando que o menos π sobre 2, ele está no mesmo lugar do 3π sobre 2, não é isso? Então, o seno dele é menos 1. Bom, então, o que é que eu faço? Eu restringo a função a esse intervalo, e nesse intervalo aqui, f é injetora. Se eu estou pegando ela sobre a sua imagem, então ela é uma objeção, então eu posso definir uma inversa nesse intervalo. A inversa da função seno nós chamamos de arco-seno. Função arco-seno de x. E o que é que ela faz? Bom, y é igual ao arco-seno de x se somente se x for o seno de y. Então agora a gente tem o valor do seno e a gente quer saber o arco cujo seno é aquele valor. Então, quando eu falo assim, ó, arco seno de 1/2, eu estou querendo saber quem é o arco que tem seno meio no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, quem tem seno meio é o 30, que é o π sobre 6. Beleza, gente? Eu estou fazendo o caminho agora inverso, concorda? Porque eu estou trabalhando com a função inversa. Beleza ou não beleza? Beleza, beleza. Alguma dúvida até aí, gente? Então, olha só. Se a gente pega
Deixa eu ver aqui. Se a gente pega essa função seno, que esse é o gráfico do seno, tá? Essa aqui, ó. O que que a gente precisa para fazer o gráfico da função arcosseno, que é a função inversa? Deixar negativa a função? Não, o que que você faz? Você pega a reta, lembra que para construir a inversa, só é eu pegar a reta y igual a x e fazer o espelho com relação a ela. Então ficaria assim, e essa daqui viria para cá, ó. Ficou meio feio aqui, tá? Mas é uma coisa assim. E eu troco o eixo, né? Se aqui tá indo de menos π sobre 2 a π sobre 2, quando eu inverto a função, o que era a imagem, que é de menos 1 a 1, vira domínio, e o que é domínio vira imagem. Todos concordam? Sim. Beleza? Ok. Então aqui, ó, eu só plotei o gráfico para vocês verem, ó. Em vermelho, a função seno, essa que está em vermelho, e a arcossena que está em preto. Eu só espelhei ela com relação, né? Então vai ter uma mudança de eixos aí também. A mesma coisa, gente, eu não vou repetir todo o procedimento, mas a mesma coisa eu faço para a função cosseno. Ela vai ser injetora nesse intervalo, menos π sobre 2 e π sobre 2. E a gente chama essa função inversa da função cosseno como sendo a função arco-cosseno. Beleza. Agora a tangente eu vou dar uma atenção mais especial, porque o domínio dela muda. A gente viu que a cada intervalo aqui, ela tem um monte de buracos. A função tangente, ela é assim, tem buracos, né? Uhum. No geral, ela não é injetor. Então, a gente vai pegar um intervalo que ela seja. A gente pega um intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. E inverte ela. É fácil, né? Porque só é você meio que fazer uma rotaçãozinha, né, nela. E esse é o gráfico do arco tangente. Então, esse gráfico do arco tangente, vocês têm que ter em mente que a gente vai usar muito ele. Mas isso é simples, ó. Se a tangente ela estava indo aqui, ó, menos π sobre 2, ela era ilimitada, né? A imagem dela de menos infinito a infinito. Quando eu faço o espelho dela, o que era domínio, ele vira imagem, né? Uhum. Então agora as assíntotas, elas estão aqui, ó, menos π sobre 2, e eu fico assim, ó. Agora o domínio dessa é os reais, mas a imagem é o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, né? Não existe nenhum. Esse valor aqui não existe, ó. O arco cuja tangente é π sobre. A tangente de π sobre 2, desculpa. Não existe, porque está indo para mais infinito, né? Que Mesma coisa, valor? tangente de π sobre 2. Por isso que o intervalo é aberto, porque eu não posso pegar o π sobre 2 para calcular a tangente, né? Porque Ah, a gente tá, que viu é o que de 90, né? Que tem de isso, infinito. Entendi. isso não existe. Dúvida, gente? Por enquanto, não. Alguém tem alguma pergunta muito difícil? No caso, então, para Tá traçar o tranquilo, professor. gráfico, ele tá tipo na vertical, aí a gente coloca na horizontal? É mais ou menos isso. Na verdade, o que você tem que fazer é colocar, fazer o espelho com relação à reta y igual a x, né? Quando você faz o espelho, ela faz essa transformaçãozinha. Tem até aqui a figura, ó, essa figura aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa. Eu tenho o gráfico da função tangente, que é essa vermelha. Aí eu fiz o espelho com relação à reta y igual a x, tá meio invisível aqui, ó. Em relação a essa reta, a gente espelha ela. Aí dá essa preta aqui, ó. Beleza? Por que que pro arco cosseno pega de menos π sobre 2 até π sobre 2? Aberto? Por que que pega o intervalo fechado?
Por que que é esse intervalo pro arco cosseno? Por que que é o quê? Pega menos π sobre 2 até π sobre 2. Ó, você constrói o gráfico da cosseno. Como que é o gráfico do cosseno? Assim, não é isso? Ela também vai se repetir aqui. Onde aqui é o menos π sobre 2, que o seno é zero, aqui é π sobre 2. Fiz alguma coisa errada, não fiz? Tem alguma coisa errada aí? Tem, né? Você fala no desenho ou nos valores? No desenho. Acho que não. Tá certo, não? Tá certo, eu só defini o intervalo ali errado. O cosseno, ela é de 0 a π, que ela é injetora. Ó. De menos π sobre 2 a π sobre 2 não é injetora, não. Obrigado. Agora ficou claro que eu não fiz o gráfico, eu acabei escrevendo aqui errado, né? O cosseno é de 0 a π, que ela é injetora, que essa função é injetora. Dúvidas? Quem Não. perguntou agora, entendeu? Eu tinha escrito Entendi. errado. Entendeu, Gabriel? Era o Gabriel que tinha falado? Isso, entendi. Beleza. Obrigado. Obrigado. Agora vamos fazer alguns exemplinhos, tá? Pra gente ir pra parte da revisão. Ali. Não, pode deixar. Continua. Pode falar, tá? Se tiver Não, eu dúvida. entendi. Ó, lembrando que, na letra A, eu quero saber o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que isso daqui vai me dar como resposta um ângulo, ou um arco, não é isso? Sim. E esse ângulo ou arco tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque foi onde a gente convencionou a existência da inversa para a função seno, não foi isso? Hã? Não é isso? Sim. Então, ó, vamos lá. Quem que seria o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2 no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2? 45. Sobre 4? Isso, 45 ou π sobre 4. Rádio. Letra B. Quem é o arco cujo cosseno é meio? Lembrando que aqui o ângulo que eu achar tem que estar entre 0 e π. Concordam? E é claro que eu posso, porque eu estou definindo só o arco cosseno nesse intervalo. É claro que como o cosseno é meio, eu estou pegando, vou ter que achar um arco no primeiro quadrante que tem cosseno meio. Concordam? Uhum. Mas ele vai ficar entre 0 e π por quê? Porque tem o correspondente dele no outro quadrante? É porque a gente definiu a função arco cosseno, a imagem dela é o intervalo 0π. Lembra? Ah, tá. Ah, tá. É uma definição. Eu achei que nesse caso ela mudava. Entendi. Não, a gente convencionou aí. Uhum. Porque se a gente definir, achar no intervalo 0 a 2π, a função arco cosseno ela não está definida. Porque o Entendi. cosseno de 0 a 2π ele não é uma função injetora, beleza? Uhum, entendi. Então quem que é o arco cujo No cosseno é caso meio? da Ali, Pode falar. dá para repetir a, por favor? É que eu não entendi muito bem por que que ficou π sobre 4 radiano. É porque 45 Por é π sobre 4. 180 dividido por 45 dá 1 sobre 4, é isso? Não. 180 dividido por 4 dá 45, Isso, que é o ângulo zero. 180. Entendi. Obrigada. Que normalmente ele dá a resposta em radianos, tá? Entendi. Obrigada. Ah,
Agora o arco cujo cosseno é meio, quem é? Π sobre Pi sobre 3. 3. 60. Π sobre 3, que é 60 graus. Letra C. Arco cuja tangente é menos raiz de 3. Lembrando que o ângulo que eu tenho que achar aqui, ele tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aberto, né? Uhum. Então, se a tangente é menos raiz de 3, a tangente é negativa aqui no quarto ou aqui? No quarto. E o ângulo está aqui, nesse quarto quadrante, só que eu vou agora considerar de 0 a menos π sobre 2. Então, ó, no primeiro quadrante, o π sobre 3, a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Aqui vai ser o menos π sobre 3, vai ter tangente menos raiz de 3, não é isso? Uhum. Então aqui só é você voltar contando o negativo, tá? O oposto do outro. Porque, ó, π sobre 3 vai ter o seno igual a menos de sinal, menos π sobre 3. E o cosseno negativo, positivo, e o outro positivo também. Aí positivo, positivo, aqui dá positivo no primeiro quadrante e aqui dá negativo. Então aqui é menos π sobre 3 rad. Dúvidas, perguntas? Não, professor. Professor, Hã? Acho Oi. que não. Acho mais tranquilo. na prova é necessário responder em radiano ou pode responder em grau? Bota em radiano, tá? Beleza. Mas é fácil, acha em grau e transforma em radiano. É porque esses ângulos notáveis, a gente já tem, já meio que já sabe eles, né? Que é π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 6. Letra C. Professor, Peraí. Oi. Professor, Oi. pode. tipo assim, que daria 300, não é? O menos Mas π a, sobre 3. mas a gente tá pegando o intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Ah, entendi. 300 e esse ângulo e o menos 30 tá no mesmo lugar, né? É, Então, aí eu tenho que fazer eu tenho que usar de menos o ângulo no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. então é tipo assim, é só pegar o igual da o 60 que tem essa, o 60 não, o 30 que tem essa tangente. Aí E só pegar ele e colocar o negativo, né? Tipo isso. isso. O 30 tem a tangente positiva, né? Por quê? Porque você concorda comigo que é aquele negócio que eu fiz para vocês na aula passada, desenhar. Se aqui tá o 30 e aqui o seno e o cosseno dele tá aqui. O menos 30 vai ter a mesma abertura, então ele vai ter a mesma altura aqui e aqui. Só que aqui vai ser negativo o seno. Não é isso? Isso, entendi. Aqui, ali então seria menos π sobre 6, não? Que é 30, ali tá um ângulo de 60. Isso mesmo, obrigado. Não, é 60 mesmo. 60 que tem tangente de raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, é o 60. Ah, é verdade, é verdade. Confundi. E essa Ô, aqui? professor, sobre os sinais dessas funções que você deu na aula ontem, aí eu fiz a observação, depois quando eu estava estudando aqui, que a gente acho que nem precisa fazer aquele risco que você ensinou para descobrir se a tangente é positiva ou negativa. Uma maneira bem mais fácil de descobrir é
se a gente traçar o sinal, fazer tipo um círculo trigonométrico, e aí sempre na linha seno, a gente coloca, no eixo seno, a gente coloca se é positivo ou negativo, e no eixo cosseno a gente coloca se é positivo ou negativo. A gente faz a soma de sinais entre esses dois eixos e o resultado dá a função tangente. Dá certinho quando ela é positiva e quando ela é negativa. Não, mas foi assim que a gente fez mesmo. A gente construiu a tabelinha fazendo desse jeito. O Mas aí você seno. falou aquele de onde o risco começa e termina no eixo a mais que você colocou? Você lembra? Ah, não, mas ali é porque eu quero dar a interpretação geométrica, o que significa esse sinal da tangente. Mas o que a gente faz na prática é olhar o sinal do seno e do cosseno. Agora, se você quiser saber onde que está a tangente, aí, por exemplo, você constrói o ângulo aqui, a tangente é essa progressão aqui, dessa reta. Se você está aqui nesse quadrante, ela está aqui embaixo. Eu fiz isso para vocês entenderem o que era a tangente. Mas quando a gente foi construir a tabelinha, a gente olhou o sinal do seno e do cosseno, que é o que a gente faz mesmo. A gente sim. marca o seno, marca o cosseno e faz jogo de sinais. E esse valor aqui, vocês sabem quanto dá? Assim, sem, fazendo direto. É o inverso do. Ah, não, tá Menos um? multiplicando, não tem. Menos 1. Por que que a resposta já é menos 1? Sem pensar muito. Porque é o inverso do inverso. Então, meio que Porque eu cancela. Um com o outro é estou um. compondo a função com a sua inversa. Lembra que a gente fez isso em várias na propriedade, acho que foi na aula passada e retrasada. Que a gente falou assim, quando eu componho a função com a sua inversa, eu volto para o mesmo lugar, lembra? Sim. Então, Sim. ó, se eu estou calculando o seno do arco do seno, eu estou voltando no mesmo lugar. Então, se eu calculei o arco cujo seno é menos 1, eu voltei. Aí depois eu vou, calculo o seno, eu volto para cá, para o mesmo lugar, então é menos 1. Porque Ah, quando eu sim, então. componho, aqui eu estou usando a propriedade seguinte, ó. Se eu compor a função com a sua inversa, eu volto para o mesmo lugar. Eu já falei para vocês por quê, né? Porque eu estou aplicando e depois reaplicando, voltando para o mesmo lugar. Mas você poderia colocar aqui, ó. Quem é o arco cujo seno é menos 1? Quem é? Lembrando que o seno, isso tem que tomar cuidado. Lembrando que o seno, eu tenho que pegar nesse intervalo. Então, a tendência é você dizer, professor, 3π sobre 2. Mas a gente está pegando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o 3π sobre 2 aqui, ó, é a mesma coisa do menos π sobre 2. Então, a gente vai usar o menos π sobre 2. Aí depois a gente aplica o seno. Seno de menos π sobre 2 volta para o menos 1. Perguntas. Professor, Se, pode falar, Marcos. se ali fosse seno de arco seno de 1, sem ser a inversa, aí a história seria totalmente diferente, né? Se fosse o quê? Ali na D, ao invés de ser a inversa, ser 1, ao invés de menos 1. Ia ser 1 a resposta. Mas ela não é a inversa. Quem não é inversa? Isso que eu tô falando, se não fosse a inversa, tipo, se fosse só o 1 ali no lugar do menos 1, ia dar Mas 1 do mesmo jeito. não, o que não é inversa? Eu estou compondo a função com a sua inversa, independente do que tem aqui, dá esse número, o resultado. Ah, tá. Eu achei que você tava falando que tá voltando pro mesmo lugar por causa do menos 1. Não, é porque, olha só, é aquela propriedade que eu expliquei na aula retrasada, né? Na aula de Aham, eu exponenciais. sou inverso. Se eu pegar a função e compor com a sua inversa, ou pegar a inversa e compor com a função, eu volto para o mesmo lugar. Então, por exemplo, por quê? Porque se eu pego um x aqui e aplico a f, ela cai aqui no f de x, beleza? Aham, Se eu pego a inversa e aplico na f de x, eu estou voltando para o mesmo lugar. entendi. Então, se eu compor a função com a sua inversa, independente do lado que eu tiver, volta para o mesmo lugar. Entendi. Professor, só uma pergunta que eu não entendi. O intervalo da tangente é menos π sobre 2 a π sobre 2, não é? Aberto. Aberto. Isso.
E o do cosseno e do seno é menos π sobre 2 a Não, ao π do sobre... seno, Não. o seno é menos π sobre 2 a π sobre 2 também, só que fechado. E o cosseno é Ah, de 0 a entendi. π, fechado. Entendi. Cosseno do arco seno um terço. Agora esse, gente, ó. Cosseno do arco cujo seno é um terço. Aqui eu não posso usar a propriedade de inversa e dizer que é um terço, porque eu não estou compondo a função com a sua inversa, não é isso? Aham. Ali é o inverso de seno. Isso. Como que eu faço isso? Vocês saberiam me dizer? Eu tiraria o cosseno e transformaria em seno numa daquelas fórmulas lá. Tipo assim, Não, como se nossa, vai fosse dar uma... isolando o cosseno? Não, não, dá não. Então eu não sei. Olha só, vocês concordam comigo que isso é um ângulo? A resposta vai dar um ângulo? Sim. Então, Eu olha só. acharia esse ângulo e tiraria o cosseno dele. Isso. Ó, quem que é esse ângulo? Não é notável, né? Uhum. Então, eu vou chamar de θ o arco cujo seno é um terço. O que eu quero saber é quanto vale o cosseno de θ, não é isso? Uhum. Se eu montar um triangulinho, ó, tem régua, ficou impecável. Eu tenho seno de θ, que é um terço, beleza? Beleza. Então, ó, eu posso dizer que o cateto oposto é 1, a hipotenusa é 3. Pelo teorema de Pitágoras, eu acho esse termo aqui, que é 9 igual a 1 mais c ao quadrado. Então, c 9/8. é, que é mais ou menos 2 raiz de 2. E daí, qual que eu pego? O mais raiz de 2 ou menos raiz de 2? Vai ser o mais raiz de Mais 2. raiz de 2. Tem que. Por quê? Pode falar. Porque é o de Por quê? 45, aí ele tá na. Não, não. Não é 45, não. 45 tem sendo raiz de 2 raiz de 2, não. Olha só, é porque, gente. Porque eu tô pegando Como o tá seno. tudo positivo, eu pegaria o positivo, que tá no primeiro quadrante, não? Isso, é isso mesmo, porque o seno um terço é um ângulo do primeiro quadrante, porque o do quarto aqui daria negativo, né? Então, se ele tá no primeiro quadrante, o cosseno tem que ser positivo, né? Isso é uma medida também, né? Que eu tô pegando essa medida Uhum. aí. Então, ó, eu quero saber quem que é o cosseno de θ. Bom, isso vai dar cosseno de θ. Cosseno de θ vai ser cateto adjacente, que eu achei 2 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é 3. Dúvidas? Entendeu? Não. Professor, por que que você pegou? Eu não entendi ainda o que que você pegou mais 2 raiz de 2 em vez do menos 2 raiz de 2. Porque, olha só, o θ, ele tá nesse intervalo. O θ é o ângulo que tem seno um terço. Esse θ, ele tá entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque é onde a inversa tá definida, beleza? Beleza. Só que como o seno dele é positivo, ele tá no primeiro quadrante, esse θ. Ele pertence ao primeiro quadrante, pois o seno de θ vale quanto? Um terço, né? Entendi. Ele não pode estar aqui embaixo, Ah, tá. porque se ele estivesse aqui embaixo, o seno dele seria negativo. Entendi. Beleza? Obrigado. Então, por isso, se o seno dele é positivo, o cosseno também é, porque ele está no primeiro quadrante. Entendi, entendi. Se o seno fosse negativo, o cosseno continuaria sendo positivo, não? Sim, você ia pegar o positivo também, mas aí não tem problema. É só para dizer onde que está o θ, tá? Θ aí estaria no primeiro quadrante. Professor, Oi.
Assim, o exercício fala, né, que o arco de seno é 1/3, e aí você faz o triângulo retângulo. Só que você pode assumir que os valores são 1 e 3, porque poderia ser, por exemplo, 2 e 6 os valores do triângulo lá dentro. Mas o seno e o cosseno daria o mesmo. Manteria a relação, então. Manteria, porque é proporcional, né? Beleza. Mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, aí concluímos a aula de funções trigonométricas inversas, tá? Uhum.